vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início à apostila 2 de vocês, referente à terceira avaliação. Trabalharemos as páginas 34, 36 e 37 sobre as populações africanas e afrodescendentes na Amazônia. Na unidade anterior, na aula passada, nós falamos do movimento cabano e da sua importância para a história da Amazônia. Nós vimos que a cabanagem contou com a participação de vários sujeitos, entre estes, os africanos e afrodescendentes. Contudo, vale a gente lembrar aqui, a gente saber que a presença desses agentes sociais, né, na Amazônia se dá de muito antes da cabanagem. Os africanos e afrodescendentes fazem parte da história da região amazônica desde o período colonial e continuam presentes até os dias de hoje. Eles participaram de momentos históricos muito importantes, tanto da história do Brasil quanto da história da Amazônia. Já estudamos em outros momentos sobre o trabalho indígena e vimos que o trabalho dos indígenas sempre foi muito importante, sobretudo para a produção de riqueza. Durante todo o período colonial, período imperial, entre outros. Contudo, outro grupo que se faz presente nessa história são os negros, africanos e afrodescendentes. Mas afinal, de onde vêm os africanos? Como eles chegam na Amazônia e por que eles vêm para a Amazônia? Bom, nesse contexto, se necessitava de uma enorme quantidade de mão de obra para se desenvolver os mais diversos trabalhos. E em meio a isso, gerou-se uma série de disputas, como, por exemplo, no período colonial, entre colonos e missionários, entre comerciantes e colonos e missionários, devido a toda essa procura por mão de obra. Devido a isso, nesse contexto do período colonial, foram feitos pelos colonos vários pedidos de envio de escravos africanos. E é nesse momento que a metrópole portuguesa cria a Companhia de Comércio do Maranhão, que tem como objetivo abastecer Belém e São Luís de escravos vindo da África, e também ela serve como uma espécie de apaziguadora dos conflitos que ocorriam entre esses sujeitos citados anteriormente. Esse transporte que a Companhia de Comércio do Maranhão fazia
esse transporte de escravo, ficou conhecido como estanco. Entretanto, essa companhia não conseguiu suprir todos os problemas de mão de obra na Amazônia e, por isso, em 1685, ela foi fechada. Já em 1692, a coroa portuguesa fez um acordo com a Companhia de Cacheu. Essa companhia deveria abastecer as cidades de Belém e de São Luís com 145 escravos africanos por ano. Entretanto, ela não conseguiu resolver o problema da falta de mão de obra. E foi apenas com a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão que isso, de certa forma, vem ser solucionado. Uma vez que com essa companhia, o comércio de escravo torna-se constante. Alguns estudos indicam que durante a atuação dessa companhia, que prevaleceu até 1778, chegaram até as cidades de Belém e São Luís em torno de 25.365 escravos vindos da África. E essa companhia, ela foi tida como muito importante por supostamente ter resolvido dois grandes problemas, que era o problema da mão de obra, que era escassa, e o problema de escoamento da produção agrícola. Mas como ela resolvia esse problema de escoamento da produção agrícola? Isso ocorria porque quando os navios que traziam os escravos para a região, em sua volta, eles já levavam a produção e comercializavam em outras regiões. Dessa maneira, para a metrópole, o transporte dessa produção agrícola fazia com que a região crescesse e também solucionava o problema de mão de obra da região. Com isso, nós finalizamos a primeira parte do nosso capítulo 2 e eu deixo para vocês uma atividade relativa a esse assunto. Vocês irão fazer uma pesquisa e escrever um pequeno texto sobre a influência de africanos e afrodescendentes para a formação populacional da Amazônia. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.